Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, empreendedores, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Quem quiser gravar e ter o seu podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, pode entrar em contato com a gente aí. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Também mandar um abraço pro pessoal da Aconvap, nosso grupo parceiro aí, né, da Associação dos Construtores do Vale do Paraíba. Bom, os nossos episódios são exibidos todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. Beleza? Só correr lá, curtir, compartilhar e acompanhar o nosso canal aí no YouTube e também no Instagram, beleza? Que a gente tem um canal ali que a gente vai divulgando todas as atrações toda semana, tá ok? Bom, hoje a gente está aqui com a convidada, a arquiteta Laila Siqueira. Fala, Laila, tudo Tudo bem? bem? Obrigada pelo Beleza? convite. Imagina. Bom, a Laila é de Taubaté, né, Laila? Sou caçapavense, Sim. passei por São Hoje. José, agora estou em Taubaté. Então já deu Estou uma passeando pelo rodada vale. por aí. Beleza, vamos conhecer um pouquinho da história da Laila. Conta pra gente aí. Quem é a Laila Siqueira? Como eu te falei, sou de Caçapava, né? Eu sou a Laila, tenho meu escritório de arquitetura. Seu É, escritório é em Taubaté, é em Caçapava? hoje é em Taubaté. Eu nasci em Caçapava, fui estudar em São Paulo e Estudou vim para aonde lá cá. em São Eu Paulo? fiz a IB Morumbi. Sim. É, Hoje tenho 2 filhos, sou casada. Mas por que que você foi estudar arquitetura lá em São Paulo? Fui. Por qual motivo que você foi morar lá em Eu São Paulo e queria estudar lá? eu achava que primeiro eu sou caçapavense gosta de sair de lá um pouquinho para conhecer mais, Ah, é bom, né? tem essa Cidade coisa, pequena, tal, tudo, dá tem uma esse passeada por trauma da aí, né? cidade, tem. Aham, E aí, São Paulo me parecia ser o centro do burburinho, né, onde sim. tudo acontecia, onde tinham as novidades. Eu acho que lá tinha eu sempre admirei a cidade como um lugar que eu Uhum, quisesse morar. E aí eu prestei faculdade lá, eu fiz a sim. Embi Morumbi, eu morei 8 anos lá, eu adorava, Beleza. gosto Mas dessa assim, bagunça. em qual momento da sua vida você estava no segundo grau ali, primeiro, segundo, terceiro ano? Tem alguém da sua família que era do setor? Como que você pensou, vou estudar arquitetura? Meu pai sempre trabalhou na área de construção civil, Sim. ele trabalha com sonorização de ambiente e automação hoje. Aham. Eh, mas eu acho que começou naquela fase do brincar de boneca, sabe? Sei. Eu gostava de Lego, e aí eu Uhum. construía casas em detalhes, fazia andares, fazia casinha, sempre muito focada até em interiores já naquela época. Sim. E eu pegava giz para brincar com as minhas amigas, desenhava, isso você devia ter uns 7, 8 anos. Aham. Desenhava no chão do condomínio que a gente morava e a gente fazia Legal. ali a casa, e aí eu organizava isso e aí depois elas vinham para brincar. Bacana. Eu me lembro a gente tinha um cachorrinho e Aham. ela fazia xixi na sala, porque aquela coisa de não educar muito cachorro, né? Ah, cachorro eu tenho dois. E aí a Não tem gente jeito, viu? deixava o jornal na Sempre dá sala. uma escapadinha ali, É, nunca acerta, nunca é certeiro o e a negócio. minha mãe deixava o jornal na sala. E aí lembra que tinha aqueles anúncios de condomínio, então tinha Sim. aquelas plantas. Uhum. Eu chegava a deitar no chão para ficar, pegava a canetinha e ficava vendo aquelas plantas do apartamento humanizado, sabe? Então Sei. a pessoa entrava aqui, eu ficava viajando naquela distribuição horas. Então, Aham. aí meu pai, que já tinha conhecimento da área, ele falava: "Você vai ser arquiteta". Ele que me colocou essa palavra, mas eu tinha já Entendi. essa, eu não Legal. conhecia ninguém arquiteto. Então, mas aí teve um incentivo ali, você vai Teve, ser arquiteta, teve, tal, ele teve, já teve a visão, né, ele teve. viu você fazendo aquilo É. e já teve a visão. E eu nunca pensei em outra coisa. Eu Maravilha. sempre fui lá e prestei a E faculdade. beleza, mas aí você foi fazer a faculdade lá em São Paulo, e os desafios? Pô, vou morar em São Paulo, morava numa república lá, conta pra gente. Eu fui morar lá em São Paulo, Uhum, dividi apartamento com uma menina que, uhum, fazia administração, nada a ver com a minha área, mas a gente dividiu o mesmo campus, né, então sim, fomos morar juntas.
Acho que a gente morou por uns 4, 5 anos juntas ali. E eu Sim. morava na frente da faculdade. A Ah, faculdade que começava às bom, né? 7h30, eu acordava às 7h20 e atravessava. Que bom, porque aí não tinha Era uma fase muito ônibus, boa, tal, viagem, tal, ficava é. bem tranquilo para você. E assim, por um ano eu não trabalhava também, era só faculdade, aquela coisa bem Era à tranquila. noite? Era de manhã, De manhã, ficava lá. beleza. E depois daí no segundo ano eu já comecei a estagiar, Sim, já escritório de arquitetura de mesmo, lá em arquitetura, São Paulo. mas era focada em interiores residencial no primeiro estágio. Uhum. Ela era até ela era designer de interiores, ela fazia Qual que é o faculdade nome? comigo, Sandra Cropo. Ah, legal. Ela era nossa colega, e aí ela falou: "Ah, eu tô precisando de ajuda", chamou eu e mais uma amiga, Nathalie Ferraz, que também é arquiteta. Sim. E a gente foi trabalhar com ela, meio que numa coisa até de colegas ali, e foi legal porque ela acabou me apresentando os programas, eu comecei a ter mais interação com a Uhum. atividade do processo de trabalho, do cliente. Como é fazer um É, interior, né? eu acho que a gente chegou a ficar uns 8 meses, 10 meses ali. E aí, na época, você Uhum. lembra da revista Projeto? Que era que Não, não me não lembra? lembro. Projeto não me lembro. Era a revista da Arcweb, na Sim, época, que mostrava os projetos mais relevantes de arquitetos, né, que sim, seria hoje a plataforma de arquitetura, sim. chama plataforma de arquitetura. É, essas revistas de A mais arquitetura, conhecida, né, até esqueci o tal. nome. E aí, eu ficava ali folheando e aí eu via os projetos dos arquitetos que estavam divulgando ali naquele ambiente. Eu falava: "Eu quero trabalhar em um escritório que tem uma Legal. arquitetura relevante para estar aqui". E aí Uhum. eu comecei a mandar currículo para esses escritórios. Maravilha. E aí eu fui trabalhar na NPC, que é do Valério Pretraroia, a Cláudia Nucci e o Sérgio Camargo. E na época eles estavam fazendo o projeto da Câmara Municipal de São Paulo. Então eu entrei Grandes nesse projetos. entrei nesse br Show de nesse bola, hein? nesse nesse ritmo totalmente diferente do que eu fazia. E Uhum. aí, a partir daí, o tempo todo que eu estive em São Paulo, eu trabalhei com corporativo. Desde a Legal. NPC e depois de lá eu fui pro Piratininga, Uhum. Arquitetos Associados, que eram Piratininga é um é escritório um também. escritório com tinham 4 sócios, né, que na época era o Deu Zé até um nó na minha cabeça, porque Piratininga é um supermercado. é. Nada a ver, né? Não. Então, o Piratininga é na época, né, agora Aham. já tem outra sociedade, que é do Zé Hermênio, do agora eu vou esquecer o nome de todo mundo, porque eu esqueci tudo. Uhum. João Borger, do não vou Não lembrar, tem problema. vai doer meu coração, Mas porque assim, pessoas incríveis que me ensinaram demais. uhum, Esse escritório, ele era parceiro do Paulo Mendes da Rocha, eles que desenvolviam os executivos do Paulo Mendes da Rocha. Então era outro escritório completamente conceitual, né. uhum, Eu ficava na equipe de corporativo, sim, fazia os escritórios ali sim. que os clientes deles, né. Fiquei 2 anos fazendo Itaú BBA. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí esses escritórios são gigantes, né? Os projetos são São enormes. grandes, é. Quantas pessoas tinham? Era um escritório físico, ficava Era todo físico, mundo lá? 100% físico. Eles são bem puristas, então, assim, a Aham, presença é muito importante ali. aham. Tinham, acho que na época, quando eu entrei, tinham 5 equipes, 5 equipes de quantas pessoas? mas pelo menos 4. De Tá. 4 a 6 pessoas, depende do projeto. Ele vai, Então, né, pelo vem um menos projeto grande 20 e dá uma pessoas no inflada depois, escritório ali, né? tinha pelo menos 4, 20. 5 equipes, Tinha de o 4 dá 20 administrativo, tinha mais 2 pessoas. pessoas e mais os Tá, 4 sócios. legal. Eh, E eles só faziam a parte de interiores, faziam arquitetura, o que que eles faziam? Faziam arquitetura, eles, quando muitos dos projetos que o Piratininga, eh ganhava mais nome, né, que Uhum, tinha essa visão, eram os mais institucionais, então os museus da USP, a uhum. Biblioteca Mário de Andrade, eram eles que Sim. faziam. É isso aí, é provavelmente tudo com licitação, né? Passa por licitação, Aham, mas eles fizeram alguns bem complexo. projetos, residenciais, construção do zero, só que São Paulo você acaba pegando mais reforma do que construção do zero, né. É porque é uma É cidade uma cidade toda já construída. edificada, né? Então, Isso. muitas reformas mesmo. E eu passei lá por 2 equipes, mas as 2 equipes que eu trabalhei era focada em corporativo, então interiores de escritório. Uhum, E aí lá são aqueles escritórios enormes, né, um andar inteiro para uma empresa só,
Uhum. Então você tem uma experiência muito interessante de fluxo de trabalho, de logística, relação de Conta pra trabalho. gente como que é um fluxo de trabalho num escritório desse porte aí, para o pessoal saber. Olha, por incrível que pareça, Hã. é até bem ateliê, assim, porque a Uhum. gente a gente sentava. Cada um fica especializado numa área, um Então, setor, como cada é que equipe tinha um setor. Então, como eu te falei, eu passei por 2 equipes, as 2 eram corporativo, né. aham. E aí tinha uma equipe inteira de urbanismo e uma inteira de institucional, que eram essas que pegavam mais os projetos do Paulo Mendes que eu mencionei. Uhum. A de urbanismo fazia os projetos, precisa refazer, a Avenida Faria Lima vai ter uma ciclovia, então eles faziam esse projeto para Sim. inserir essa necessidade. Aham. E os corporativos. Não, entendi. Mas a minha pergunta era o seguinte: como é que dividia o trabalho nas equipes dentro do escritório, né? Ou dividir esse trabalho para cada líder de cada equipe. Sei lá, você cuida da parte de banheiro, você cuida da parte do. Eu não Entendi. sei como Cada seria Vamos ver isso. se eu entendi, né. Aham. Cada equipe tinha um gerente Uma daquela conta. especialidade aí. É. Então, na minha equipe, na época, tinha a Cíntia Versosa, e aí ela recebia o cliente, Uhum. e aí lá dentro da equipe, a princípio, todo mundo os outros arquitetos todos tinham a mesma. No escritório que eu estava, pelo menos, né, tinha o mesmo status ali de função, mas na hora de organizar o trabalho, a gente acabava tendo ali, você tem uma aptidão maior para revisar projeto, você para distribuir atividade, você para Uhum. fazer reunião, então acabava meio que se auto-organizando ali, Sim. mas não tinha ali um título de que cada pessoa tinha uma função, a gente acabava que todo mundo desenhava e todo mundo participava. Aham. Como eu te falei, eu trabalhei 2 anos no Itaú BBA, né, que era uma conta muito grande ali pra gente, né, É o Banco Itaú mesmo. que é a parte de investimentos, o BBA foi Tá. comprado pelo Itaú meio que naquela época, Uhum. e eles estavam montando um prédio na Faria Lima. Legal. Eh, e aí a gente, na época, no comecinho tinha uma parte da nossa equipe trabalhando com outra conta, e aí eu peguei desde a época da concorrência, então foi feita uma concorrência com vários escritórios, Sim. então eu estava junto Essa com a concorrência você já Cintia. tem que levar uma prévia ali, né, para poder concorrer. Tem, daí a Eu gente acho monta um bem estudo, estranho um plano isso, porque diretor, você você manda um 3D. trabalha ali e não tem garantia de que vai, Pelo Itaú eles pagavam, fechar. eles pagavam. É, É, maravilha. eles pagavam, existem as concorrências gratuitas, né, normalmente são Sim, dos institucionais, mas pelo eu já vi Itaú ele algumas pagou uma aqui na prévia para cidade, todos os inclusive, arquitetos. tipo portaria de condomínio, tal, tudo. Isso é E bem aí é sutil e escuro, né. complicado, porque aí o cara vai perder ali um trabalho, um tempo para fazer um trabalho e de É, repente ele não ganha. Eu acho isso um pouco complicado, porque também, o condomínio vai receber vários projetos ali e, putz, é. um vai levar, né, mas e os outros, né? E essa concorrência Acho do meio Itaú, é sacanagem. até engraçado, parecia concurso de projeto, concurso que faz em prefeitura, né, Sim, a gente montava as pranchas, eram 4 pranchas no formato tal, com memorial, sim. planta, 3D. Então montava uma concorrência e isso ia para o conselho administrativo do Itaú para eles avaliarem. Então foi legal que esse foi um projeto que eu participei desde o começo. No final, né, como eu estava lá desde o começo, a gente já estava trabalhando num esquema em que a Cíntia era a gerente da conta, e eu era meio que a gerente da equipe, porque eu ia nas reuniões junto com ela, Uhum, aí ela administrava ali a questão, de projeto e eu ia distribuir isso para a equipe, né. Mas uhum. eu também desenhava da mesma forma, a gente ficava até 9 horas da noite trabalhando. Muito trabalho, né, É, sempre. Nossa senhora. E aí, você foi fazendo a faculdade e trabalhando nesses escritórios, né? sim, sim. E, quando chegou no final da faculdade, você voltou para Taubaté ou continuou lá? Eu fiquei no Piratininga mais eu acho que deu mais uns 3 anos. Há bastante tempo, É, hein? eu gostava muito dali. E eu só vim pra cá Uhum, porque primeiro que assim, eu adoro São Paulo, uhum. mas eu não via uma vida de: eu quero casar, ter filhos e ficar em São Paulo", eu não me É enxergava bem ali. complicado. É. E aí eu comecei a namorar o Sérgio, que hoje é meu marido, e a Uhum. gente começou a planejar morar juntos. Mas ele é daqui ou é de lá? Ele é de Taubaté,
Sim. Na época ele tinha uma empresa em Jacareí, São José, Bragança, Atibaia, e aí ele ficava muito na estrada e tal, e aí Uhum. ele já estava com apartamento aqui em São José, que para ele era Sim. melhor a Trabalha fazendo o quê localização. ele? Na época ele tinha a franquia do Instituto Embeleze e da Anhanguera lá em Bragança, e Certo. da LFG também. Era tudo curso profissionalizante Aham. nessas áreas. Eh, e aí a gente veio para aí ele falou a gente começou a falar de morar junto, a gente falou: "Então vamos morar em São José, vamos voltar". Sim. E aí foi um Veio para São desafio. José. Foi um desafio, porque daí eu falei: "Tá, então se eu vou me desligar do Piratininga, eu quero abrir minha empresa", era meu sonho Sim, ter meu pai sempre foi empreendedor, então eu tenho essa inspiração que eu ia conseguir abrir meu escritório também, né. claro. Aí vim para cá, eh, foi, como todo arquiteto, um grande desafio, mas eu tive uma vantagem que como eu Mas tinha você chegou e abriu o escritório logo de cara então, abri, ou só que a minha vantagem foi que eu ainda trouxe o Piratininga por uns 6 meses para cá, eu trabalhava à sim. distância para eles. Aham. Isso me deu mais segurança, porque nessa transição eu ainda estava com o pezinho lá e eu ia programando as coisas Uhum. aqui, me organizando, fazendo a mudança, né. Sim. Então eu tive aí uns 6 meses de estabilidade antes de me desligar completamente, assim. Beleza. E aí chegou aqui, bom, como é que vou buscar novos clientes, como é que foi esse caminho aí que você trilhou? Eu tinha um desafio, primeiro, que aí como eu te falei dos escritórios mais puristas e conceituais que eu trabalhava, eu morria de medo deles me julgarem por estar trabalhando agora com interiores, residencial até. E então eu morri de medo de me divulgar, mas assim, ou você se Ah, divulga ou você não sai do lugar. não, ema é ema. Não Mas tem nada a eu tive ver, ó, dificuldade com o esse escritório que você trabalhou, é, maravilhoso, você é, aprendeu bastante, mas até logo, mas eu tive agora eu vou fazer o dificuldade. meu. É. E aí foi através do Facebook. Eu Aham. fiz uma postagem muito bobinha até, postei minha logo, assim, montei uma logo e coloquei: "Oi, abri um escritório", e minha Uhum. logo. Aí algumas pessoas naquela época tinha muita visualização o Facebook, né, Sim. então as pessoas foram parabenizando e tal, e aí um colega, não era nem amigo, uma pessoa que seguia ali, que eu conhecia, ele comentou: "Ah, eu tô precisando de um arquiteto", e aí nessa eu já consegui um cliente. Ah, Aí foi maravilha. uma sorte. E aí nesse cliente eu fiz projeto e acompanhei a obra dele. Aham. Aí como estava tudo muito no começo, a gente se enfia a cabeça numa obra e não consegue olhar para outros clientes, né. Aí eu fui Sim. com ele até o final, terminei, para depois começar a pegar outros clientes. Não que eu tivesse programado que eu só ia ter um Mas você cliente para abriu um fazer dar escritório certo, físico mas eu mesmo aqui? acabei focando nisso. Não, eu sempre trabalhei home office. Ah, entendi, Até hoje eu sou home office. entendi. Quer dizer, o meu home office hoje é muito mais estruturado, eu recebo cliente em casa, mas na época eu fazia eu comprei um notebook que tinha uma telona bem grande, que daí eu podia Aham. levar para na casa do cliente, abrir lá, ele tinha conseguia visualizar bem o projeto, andava de malinha cheia de amostra, minha malinha de rodinha, Sim, e como eu fazia residencial, faço ainda, né, era conveniente, porque eu ia lá, no horário fora do horário comercial, atendia sim. ele na casa dele, eles É bem gostavam bastante. conveniente. É bem conveniente. No meu escritório também, eu tive desktop, né, aquele que eu Aham. tinha a CPU, a tela, o teclado, e depois eu fui trocando. Hoje em dia é tudo laptop. Então a Muito gente mais faz prático. reunião ou o cliente vem no meu escritório e muitas vezes nós vamos até o cliente também. Cada um leva a sua Leva tudo. mochilinha, chega lá, projeta numa TV ou olha no computador mesmo e faz as reuniões. Muito prático. No começo, eu até achei que isso seria uma barreira, o cliente vai achar que eu não tenho um escritório, mas pelo contrário, foi Uhum. muito mais aceito, porque eu estava 100% disponível para fazer do jeito que ele quisesse, né, na casa Sim. dele, no horário dele, Aham. e ele já estava visualizando ali, né, então a gente via o projeto e ele falava: "Ah, tá, mas então isso aqui esse detalhe", então não foi barreira para mim. Legal. Bom, é bom que você, pelo que você está falando, você trabalha sozinha, faz os seus projetos, executa os projetos, né, faz os desenhos. Tem muitos arquitetos que, eles terceirizam ali, né, então Mas o pessoal faz o como é que o pessoal chama? Faz o job ali, né, esqueci a palavra certa, mas para fazer a renderização, esse tipo de sim. coisa, né. Hoje não.
Já faz um tempo que eu começa a aumentar a demanda de trabalhos, né, você Uhum. não consegue desenhar mais 100% do Sozinho. projeto sozinho, não tem como, ou você só Entendi. fica ali, né. E aí eu comecei como eu fazia o home office, eu comecei a fazer contato com os freelas. Foi até a Isso, Thaís que freela. veio aqui, Era né. isso que eu Isso. A Thaís Martarelli que tinha me veio fugido a aqui, palavra. ela até mencionou, acho que foi com a Alexandra, né, que ela trabalhou comigo, ela foi uma freela que me Sim, ajudou muito. Eh, e aí eu comecei a começar conseguir abrir mais para projetos, né, que daí eu sim, tinha vários freelas. Hoje eu já estou numa estrutura que eu tenho 2 arquitetas fixas, mas eu não abro mão dos freelas, porque o freela é legal porque vem projeto, você infla o escritório, e quando sai o sim. projeto, você volta para a estrutura segura ali que você tá. Então, Uhum. eu tenho muito essa abertura. O 3D hoje, eu mesma modelo, mas Sim, a renderização a gente não ocupa nenhum escritório, nenhum computador do escritório para isso, é tudo terceirizado mesmo. entendi. E como é que funciona para fazer um interiores? Que assim, são tantos detalhes, né, a É. renderização, o desenho, aí você falou que trabalha com freela, como é que funciona, né? Desde o do briefing lá com o cliente. Eh, primeiro que assim, o cliente aparece, eu já tento fazer uma reunião com ele para a gente se conhecer. Uhum. O projeto todo eu vou pautando por um bom relacionamento com ele, então eu preciso que ele venha, a gente conversa e fechado o contrato a gente vai fazer uma entrevista. Sim, No interiores é muito do detalhe, né, então eu preciso saber a sim. sua coleção, eles falam da relação marido e mulher, e aí é muito Uhum, íntimo, né, por isso que é bom essa empatia, entre as partes, né. uhum. E aí depois a gente monta uma planta de layout, mostra algumas modificações, se tiver, de alvenaria ou não, né. Se eles estiverem de acordo com essa nossa intenção, a gente vai para o 3D, e aí o 3D para mim é a minha melhor forma de comunicação com o cliente com relação ao projeto, então ele Sim. vai comigo até o Que final. aí ele entende, É, ele consegue é, visualizar, né, como vai ficar. eu nem espero que o cliente consiga entender uma prancha de projeto. Se Sim. ele entender, maravilhoso, fico mais contente ainda. É, se for um engenheiro, assim, já É. ajuda, né, É que aí melhor fica ainda. Ai, mas, mais fácil. assim, eu quero que ele visualize. Então, assim, teve uma modificação no rodapé do painel, eu mudo o 3D, que eu Sim. preciso que ele consiga enxergar isso, não só no 2D. Mas isso sempre vai ficar claro que o projeto tem que ser executado com base no executivo e não no 3D. O meu 3D é minha comunicação com ele. Então a gente faz isso para que ele consiga acompanhar até o final. Uhum. E o 3D é legal que você vai navegar junto com ele, né, dá zoom, Sim, volta, troca de cor, é bem flexível. legal. E isso aprovado vai para o executivo. Uhum. Daí que é a hora E que eu não aí tô mais, né, daí entra as meninas para fazer o executivo. tá, fez o executivo, aí o cliente vai executar a obra, como é que funciona? Você administra, você acompanha, como que faz, como que isso acontece? É, Você indica as pessoas para fazer? Porque teve assim, uma época que eu cuidei de é obra. bem complexo isso também, né, e É, mão de obra a gente sabe que é. complicado. Assim, cuidar de obra é legal, porque você acaba tendo muito mais conhecimento do problema, de como constrói, para você até melhora os seus projetos, né. Sim, Mas aí eu tive meu segundo filho, eu comecei a achar que estava ficando muito complexo muita meu dia a coisa, né. dia. E aí também, assim, quando você se engaja muito na obra, você tira a mão um pouco da administração do escritório. Então Aham. hoje eu tenho os parceiros que executam Uhum. as obras, eu oriento os clientes que não executem por si só, sendo os seus próprios Sim. empreiteiros, porque eu acho que isso, tira eles do próprio trabalho deles, tira eles da paciência deles, né. Uhum. Então a gente indica uns fornecedores que têm já uma parceria, que a gente sabe que tem uns cases Uhum. de sucesso com a gente, né, que entendem o projeto de arquitetura, Marmoraria, movelaria, que movelaria, mais? principalmente empreitada, né, que é quem Freitada. vai interpretar tudo, Aham. sonorização de ambiente. Gesso, né, tem uma É, série de tem. coisas Aí eu ali. falo para ele: "Não fica E o contratando gesso um parece por uma um, guerra, porque né, você vai quando o cara virar tem que ser a primeira coisa, porque senão, nossa, coloca suja um tudo andaime no meio da depois. sala, né". É, recortar a parede, fazer Sim, elétrica sim, também, sim. bem Então complicado. assim, eu não estou mais nesse campo, né, Aham. mas eu faço as visitas pontuais. Eu Uhum. vou com o cliente até ele se mudar.
Mas eu atendo o cliente, e eu não estou na obra gerenciando mais ela. Sim. E a gente cria, um grupo de WhatsApp com os clientes, e eu deixo eles livre para me fazerem perguntas, e eu até falo: "Vai me dar mais trabalho? Vai, mas eu Uhum. prefiro que você esteja me perguntando, porque eu sei que você vai cumprir meu projeto exatamente como ele está lá". E o pessoal da obra? Assim, eu acho que é mais até importante o pessoal da obra ter o contato com você Sim, do que o sim, cliente, sim. porque às vezes, o pessoal pode resolver alguma coisa, alguma intervenção ali diretamente com você, É, aí que sem dá. passar pelo proprietário, Ó, que parece que é uma coisa incrível, fica é, aquele calor do momento ali, e nem precisava disso. é. Eu vejo isso muito acontecer. É, eu quando assim que começa uma obra, né, eu tento já ligar para o fornecedor e falar: "Olha, qualquer", normalmente são os nossos parceiros, mas se não for eu Aham, falo: "Ó, meu telefone é esse, se você tiver dificuldade, né, tenta me ligar, ou eu venho, ou vem uhum, alguém do escritório, ou a gente até faz uma videochamada muito rápida, aham, que resolve". Hoje com o WhatsApp é sim, até mais fácil, que você já printa, já detalha, às vezes desenha, tira foto e fica muito prático. Mas eu verdade. sempre falo: "Fala comigo antes de falar com o cliente". O cliente, às vezes eles, se desesperam com coisas pequenas, às vezes o executor se manifesta de uma forma assim, mais desesperado do que é, e o Aham, cliente entra em maior desespero ainda, né. E aí a gente fica acabando tendo uma função de apagar incêndio, né, sendo que não tinha sim. incêndio nenhum. Então, É, não tem essa relação com o necessidade fornecedor é disso, maravilhosa entendeu? por causa disso, porque daí tudo se resolve. Mas Uhum, a gente coloca no meu escritório um objetivo de fazer um projeto muito detalhado. Eu uhum, gasto muito tempo com isso mesmo. certo. Tem empreiteiro que ri de mim, ele fala: "Lara, você não faz projeto, você faz manual de obra", porque Uhum, eu quero colocar tudo como tem que ser resolvido, que é para eliminar essas ligações né, tá escrito lá. Então, sim, eu confesso que, assim, eu tenho muito pouca intercorrência no escritório hoje, porque meus projetos vão muito no detalhe. Eu realmente vou pensando em quais são os problemas que o empreiteiro vai ter, o eletricista vai ver isso aqui e não vai gostar. uhum, Direto a gente está lá no projeto, às vezes as meninas colocam ali uma solução, e eu falo: "Isso aqui não vai dar certo na obra. Isso é legal sim, ali no papel, mas isso não vai dar certo, a ordem não é essa". Então a gente fica sempre, tentando prever o problema para não sim. ter lá na frente. Aham, E a relação com o cliente. certo. Então, a gente faz esses 2 focos aí para eu ter 100% de aproveitamento aí. É, Projeto muito bem detalhado e uma relação muito aberta com o cliente. Então ele fica muito à vontade de me perguntar tudo, sem ter vergonha e achar que vai me atrapalhar. é E eu respondo verdade. muito rápido. Então, eu até vou falar para o pessoal aqui, aconselho os proprietários a sempre ter uma equipe de execução de obra profissional. Por quê? O proprietário vai pegar lá um empreiteiro, um pedreiro, um eletricista separadamente, e aí ele vai na obra todo dia lá, e eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e isso que fica criando É, calor. é, Então, quando é um profissional, o profissional vai executar, se tiver alguma dificuldade, vai falar com quem é de projeto, com quem é da elétrica, não precisa o proprietário se envolver nesse meio. Isso sim. aí gera um conflito, É. né? Porque o proprietário parece que é uma coisa do outro mundo Uhum. e às vezes chega uma pergunta, não, faz assim, passa por aqui É, e pronto. é. Então, não precisava ter passado Sim, pelo aquele calor do momento. sim, é isso mesmo. Quanto tempo você ficou aqui em São José, né? Que você falou para mim que hoje você mora em Taubaté. É. Eu fiquei 3 anos aqui. Uhum. E adorava. Aqui é gostoso, né, eu É gosto muito bom, que excelente, para quem vem de São Paulo, eu acho que é um intermediário muito bom, né. maravilhoso, adoro a cidade. Eu me sentia muito ativa, porque eu lembro que eu tinha até uma rotina que eu gostava, que aí ia para a obra, aí eu já passava num lugar, já resolvia o supermercado, eu era muito ativa, não tinha filho ainda na época, Aham, então eu gostava disso, né. Os fornecedores aqui têm um ambiente muito de network, é muito sim, ativo aqui nessa muito área. ativo. É. Isso em Taubaté não tem, Aham. então a gente tem que ficar vindo para Você faz cá. parte do polo? Faço. Ah, beleza, senão eu ia te convidar. Nós somos Então, lojistas lá no é, polo. faço parte, e eles fazem muitos, eventos de network que são incríveis, né. Eu acho Incríveis, isso legal, porque muito o legal. mercado fica aquecido. Taubaté Sim, tem, mas não é nessa nesse atividade. nível, Não, né. não é.
Então tá. E aí, bom, você foi para Taubaté por conta do seu marido, do Na trabalho? verdade, ele sempre quis voltar, eu falo que o Sérgio é Ah, bairrista. que a família é de lá, É, né? Você falou é, que ele era de isso. Taubaté. E os meus pais moram em Taubaté também. Ah, então Mas eu beleza, tá tudo achava em que o casa. ambiente aqui de negócio era melhor, eu tinha que ficar aqui. Então eu fui Uhum, bem relutante com relação a voltar. E aí a gente teve a nossa primeira filha uhum. e rápido, em 3 meses eu percebi que eu precisava ficar perto dos meus pais e dos pais dele para me ajudarem. É complicado, né? É, Com aí um muda muito. bebezinho novo É. ali e tal. E surpreendentemente eu acho que Taubaté para mim foi maravilhoso, É uma cidade porque excelente também, é, grande, bonita, porque lá cheio eu de tenho os contatos, condomínios, né. Aqui eu cheio tinha de que me inventar. pessoas. Aham, Lá eu tinha os contatos do meu pai está hoje há trinta e uhum, cinco anos no mercado, lá. O Sérgio nasceu lá, estudou lá, os amigos dele todos agora em fase de sonorização, agora não, né. seu pai mexe, você falou? É, meu pai é o Beto da JR Som, ele faz Tá. sonorização de ambiente e É automação, residencial? residencial, comercial, Ah, entendi. institucional. Eh e aí a gente acabou voltando e eu, assim, eu achei ótimo, que a gente começou a reativar esses contatos, trabalhar ali, minha cartela aumentou muito Uhum, de clientes, né. Eu acho que ali eu consegui me divulgar muito mais do sim. que claro, aqui eu conseguiria mais, mas, tinha muito mais esforço aqui, né, do que ali quando com as pessoas me indicando era muito mais fácil. Uhum, Então para mim foi muito bom. legal. E aí, como é que tá lá em Taubaté hoje em dia? Como é que tá 23? Como foi a pandemia? Nossa, pergunta longa, hein? Vamos começar lá na pandemia, então, Vamos vamos na lá. pandemia. Na pandemia eu estava grávida do meu segundo filho, Gabriel, ele nasceu a pandemia começou em março, Gabriel nasceu em abril. Uhum, E eu vamos lá, tirando toda a coisa horrorosa que a pandemia foi, sim, ela teve, o benefício para a área da construção, que foi reativar essa parte de interiores, de reforma, de sim, pessoas trocando de casa, saindo de demais, né? apartamento, pessoal de São Paulo vindo morar no Vale. Uhum, E eu também tive outra sorte, que foi o Gabriel foi um bebê muito calmo. Então, assim, maravilha. eu não precisei ficar, um tempão sem trabalhar. O Gabriel tinha 1 mês, eu vi aquela demanda crescendo, eu falei: "Não, eu já vou voltar a trabalhar". Uhum. Então eu comecei a pegar cliente, mesmo com o Gabriel pequeno, e ele ficava deitadinho ali E a todo mãe ajudava tranquilo. ali, a sogra, todo Todo mundo, a mundo me família ajudava, toda, né? é. E, então, foi um período que o escritório cresceu. Aham, Então teve, assim, muita coisa ruim na pandemia, teve, a gente sofreu perdas de pessoas queridas, mas em termos de trabalho muito bom, né? foi decisivo, porque aí foi um momento em que eu até ampliei o escritório, adicionei 2 arquitetas fixas, Legal. e tudo se movimentou ali Uhum. nesses termos, né. E hoje, né? A gente começou 23 aí, uma mudança de governo. Conta pra gente como é que está a Laila Siqueira. Eh, eu tenho um histórico aí de política através do meu marido, não sei se eu cheguei a falar, o Sérgio foi deputado estadual pelo Partido Novo no mandato que acabou agora em Aham, março. Então a gente acaba convivendo muito com esse cenário. uhum, Principalmente eleições à presidência, que é eleições para deputado, né. Agora nesse mandato o Sérgio teve uma votação boa, mas ele não se elegeu, então acabou que o meu foco das eleições foi muito a campanha dele, né. Eu, graças a aham, Deus, me distanciei dessa disputa, sim. entre É 2 que assim, a pessoas, né. mudança de governo, né? Mas pra Então teve um baque no mercado, teve, né? teve, O final aí da teve. pandemia, que teve um boom, então teve Isso. uma variação bem grande aí de demanda. Então, eu enxerguei 2 coisas, não só a troca de governo, porque eu Uhum, acho que acho que muitas pessoas do meu público, eu acho que são muito orientadas à direita, então ficaram muito, assustadas com a troca do governo, sim. sim, Mas eu também acho que há 3 anos, se eu não me engano, a gente estava sem carnaval. sim. E esse ano teve carnaval. E eu sempre vivi, desde lá dos escritórios que eu trabalhei em São Paulo, que o ano começava depois do carnaval, em Sim. termos de contrato mesmo, né. Então esse ano eu percebi muito assim, a gente fazia as reuniões, fechava os contratos e eu tive 2 ou 3 clientes que vieram e falaram: "Mas a gente só vai começar em março". Uhum.
porque queria que o carnaval passasse, porque eles iam viajar, né. Então eu também tive essa diferença aí no ano, que não foi só a troca do governo, mas eu acho que Sim. as pessoas estavam muito se sentindo muito livres, enfim, acabou a pandemia, vai ter Ah, viagem, né. beleza. Então eu achei que deu essa modificação, mas agora eu já senti que tá mais normal, eu não acho Sim. que eu É, eu acho que até não agora falei tá. disso com outros amigos, mas eu acho que a questão da troca do governo não tá mais impactando em Uhum. termos de trabalho, não. Beleza. E aí, quais são os planos futuros aí da Laila? Conta pra gente. Eu mantenho, né, focada em interiores e residencial. Uhum. O meu plano agora é continuar nessa trajetória, não terei mais filhos, então eu acho que agora fica 100% o foco no escritório, né, porque quando a gente tem filho a gente acaba dando uma certa ruptura em algumas atividades, principalmente sendo a mãe, né. Sim. Eh, eu vou manter a estrutura que a gente tem hoje de 2 arquitetas, sempre eu acho que a gente continua agora num como fala? O barco agora vai seguindo, né, a gente Beleza. acelerou e vamos continuar Beleza. nesse ritmo. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, eu não sei se foi esse ou se é o próximo, que você falou que foi um dos Esse seus primeiros projetos, né? eu até trouxe ele, porque foi o primeiro projeto que eu consegui fotografar, que isso era para mim, Ah, isso é a uma oficina foto? Achei que fosse um render. Você vê que até confunde a gente. O render é é tão foto. perfeito, né, que vou É, dar uma passada porque quando a aqui. gente começa a gente fica sempre no objetivo de qual Esse aqui projeto que eu também é vou uma conseguir foto, né? Esse fotografar. Isso, é o parece mesmo mais uma projeto. foto. Ele vem com essa a gen na época, os escritórios que eu trabalhava em São Paulo usavam muito o compensado, até isso foi uma novidade para a Madeira marcenaria que aqui, fez né? aqui, que é o compensado Sim. cru, né. Então você consegue ver ali a madeira prensada, então isso foi um pouco de uma novidade aí que eu que eu trouxe para essa marcenaria que trabalhou comigo. Aham. Passar aqui. Aí esse Aqui, também. compensado também, Isso, né? tá vendo? Entendi. Esse foi dos primeiros. Aí esse daí já é um projeto de um apartamento em Taubaté, esses são mais atuais agora, né. Uhum. Bonito. É de um cliente que é solteiro, então um apartamento bem masculino, é Uhum. super jovem, recebe muitos amigos, acho que você pode passar que tem mais umas 2 ou 3 fotos aí. Legal. Então, você vai ver que nos meus projetos, acho que aí na sequência, não sei se vão aparecer todos, mostra tem muita serralheria, você passar aonde a gente colocou a Aqui é o televisão aí. mesmo, eu tô vendo os espelhos Isso, aqui, isso. né? E ali vai para os quartos, e essa é uma sala integrada que a gente abriu a varanda. Aham. Aqui é a cozinha E, integrada? eh, a gente não conseguiu integrar 100% porque a gente tinha que colocar a televisão em uma posição X ali que Ah, tá em cima aqui, isso, né? senão a gente não ia ter onde colocar na conformação que ele queria a sala. Uhum. Esse já é um projeto que eu fiz em Alphaville, em São Paulo. Eh, não é nem pela pandemia, eu já trabalhava com muitos projetos online, atendendo pessoas fora, São Uhum. Paulo, a gente já fez até Eles vêm projeto internacional, eles tudo vêm por pelo videochamada. pelo Insta? Como é que Pelo funciona? Instagram chega bastante contato para mim, Hum, essa específica ela deixa eu ela era uma passar amiga de aqui. uma amiga minha, né, Aham, que é um eh, banheiro, né? isso, é um lavabo, e esse casal era super irreverente, topava muito a questão das cores, consumidor de muito design, então a casa dele tinha muita Uhum. peça de assinada, né. Isso Eh, aqui é movelaria? isso é movelaria, em cima papel de parede, parece uma colagem, né. Tá. Isso aqui é render ou é foto? Isso é foto. Não dá nem pra perceber. É. E aí isso é o escritório deles, que eles Aham. faziam já home office. Aí tem bastante cor, olha, a sala já tem essa tendência a misturar o rosé com o azul marinho. Uhum. Legal. Aí o que eu te falei da serralheria, acho que aqui não vai aparecer, mas aí aonde está a televisão é uma estrutura de Aqui, no cantinho serralheria. aqui, Isso, isso. deixa eu ver Eu se adoro. Acho que eu não passei uma foto para cá. Aí já vai que é um gourmet, né, o uma gourmet varanda deles. Aí aqui a gente usou ladrilho hidráulico, que ele fazia uma no junção chão mais aqui. orgânica com o piso porcelanato. O ladrilho hidráulico, ele é um desafio para instalação, tem que ter todo um manual de instalação para não ter erro, porque ele tem que É ser uma ilhazinha, né, isso, um ele gourmet aqui, tem tem uma uma serralheria suspensa para pôr plantas. uhum.
Dá um verdinho aqui na sala. É. Esse daqui já é em Taubaté. É um projeto também de um casal. Que é apartamento, né? É, Que eu tô vendo o aquecedor aqui. isso. Aí a gente modificou bem a planta desse apartamento para caber ali 2 bicicletas na sala, então ficou bem legal. Esse verde que você está vendo aí na Embaixo cozinha, aqui. ele vai seguir a parede lá na sala, vai até o caminho dos Vira aqui, quartos, né? então ele orienta Deixa eu toda a passar aqui. circulação. Ah, aqui Tá o vendo aqui? verdinho aqui. E Tô ele vendo. vai lá para o corredor. E aí a gente fez esse painel de ladrilho também, para encaixar as bicicletas, que é o xodó deles, né, Uhum. então elas já ficaram esculturalmente ali na sala. Legal. Aqui é o outro lado, né? Tem uma Isso, aí a varanda marcenaria aqui. integrada que virou a sala de jantar. É uma Legal. vista incrível, para tomar um café aí é ótimo. Esse é 3D. Aham. Esse é um banheiro também no apartamento, uma casa, desculpa. As casas são mais amplas, né. É Uhum. até a gente falava que esse banheiro é uma sala de banho, que ela se você passar, vai aparecer ali Deixa eu passar. a parte Ah, tem da umas plantas aí e isso, então tal. você já tem um ambiente mais conceitual, mais spa, né. Uhum. Essa é a área gourmet, que a gente projetou de área externa, Sim. e Um aí tá fogão a lenha aqui, é bem um forno completo, de né. pizza do outro lado, churrasqueira Isso. aqui. Legal. É, o legal é que cada cliente vem trazendo uma necessidade diferente, né, você vai convivendo com novidades o tempo todo, Aham. e eu gosto disso. Essa era a parte externa, que ele queria um redário. Legal. Esse é outro apartamento, esse também é 3D, Uhum. que a gente abriu todo o layout. Hum. Esse era um cliente que também era solteiro, então te dá muita flexibilidade de planta, né, de abrir tudo, de não precisar ter ali os 3 quartos certinho, né, para a família Sim. toda. Então a gente abriu tudo, tinha uns painéis que fechavam para a possibilidade de ser um quarto, Aqui, caso esse painel aqui, esse aqui, ó. esse aqui, Isso. Então, acho que na próxima imagem vai não, esse é a sala onde você até apontou primeiro, a sala de TV, e a outra é essa sala que eu falei do painel. A ah, gente entendi. fecharia Fecha o painel, aqui nas 2 faces e você ganha aí um dá para fazer um quarto quarto aí. reversível, isso. Esse já é um projeto aqui em Taubaté. Uma casa, as casas são sempre mais amplas, né, você Uhum. aproveita muito espaço. A gente usou bastante a madeira para fazer um cenário onde seria o coração da casa para eles ali, né, é uma cozinha gourmet aí, e essa é a entrada da casa, então o painel te acompanha. Entra por aqui. Isso, o painel te orienta e acompanha e cria esse cenário Legal. do espaço gourmet. Esse aí a gente deve Esse é fotografar. uma foto? É uma foto, mas em época de entrega de obra, né, não tem nenhuma Entendi. banquetinha ali para dar Tô um vendo. É que calor, eu né. vi um fiozinho aqui, ó. Por isso que eu. É, de obra. É porque o render e a foto são parecidos, viu? São. É, tem a gente tem um Gera até uma profissional que faz confusão aí, render né? pra gente que é muito realístico, né. É. Esse aqui é o mesmo, né? É, Do lado de dentro do balcão isso. aqui. Eu acho que foi só essas fotos que eu mandei. Ah, essa é minha equipe, Legal. queridas Amanda e Helena. Show de bola. É isso aí. Beleza. Então, Laila Siqueira. Bom, parabéns aí pelo seu Obrigada. trabalho. Quem quiser achar a Laila, como que faz? Pode ir pelo meu Instagram, lailasiqueira.arquitetura. Uhum. Tem o site que é lailasiqueira.com.br. Eh, lá no Instagram você vai achar o Linktree ali para você ir para todos esses links, tem meu contato de telefone também. Beleza. Estou É isso disponível aí. para a gente bater um papo aí. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pode fazer suas considerações aqui pessoal, né, para Ah, sua equipe, para sua família. Beleza? obrigada. Queria agradecer mais uma vez pela abertura que vocês deram de eu vir aqui expor um pouco da minha história, né, acho que são, Foi feito para isso aqui, o nosso sinceramente, a primeira espaço vez que aqui. falei de mim Bem em alguma legal, você vai curtir oportunidade. muito. E agradecer a todo mundo que me incentiva aqui nessa jornada, né, eu falo pelas inspirações que meu pai sempre me deu como empreendedor, meu marido também me incentivou muito,
me encorajou a enfrentar esses desafios, Uhum. assim, me me guiou até para bons cursos, boas mentorias. Agradeço bastante ao Sérgio. Meus filhos incríveis que Sim. me animam todos os dias, me inspiram São até. pequenos ainda? Tem 5 e 3 anos, e me Legal. inspiram até porque, assim, a maioria dos meus clientes tem meio que a mesma Sim. vida, né, Aham. a mesma quantidade de filhos e tudo mais, então a gente acaba trocando muitas figurinhas, então Uhum. meus filhos me inspiram demais. Legal. Eh, e a minha equipe maravilhosa que me aguenta tagarela todos os dias, Tem que comunicar, né? tem que Tem que falar, comunicar. que topam as minhas ideias, que vão a fundo comigo, os meus clientes também, que confiam no trabalho, né. Sim, Eu com acho que é o mais certeza. importante, se não tem cliente, não tem Esquecemos de trabalho. falar das premiações. Ah, verdade, verdade. Você viu? Tô com a memória Tá com a boa, hein? memória boa. É, O escritório foi premiado 2 vezes no projeto no prêmio Estilo Design da Carmen Alvim. legal. O primeiro foi com um banheiro. Eu acabei não trazendo essas imagens, mas é um banheiro aqui de um cliente ainda da época que eu morava aqui em São José. Uhum. E o outro foi um quarto infantil de um menino de 10 anos, que a gente fez lá em Taubaté. Show de bola. Parabéns. Obrigada, Adorei aqui o nosso podcast, obrigada. tá bom? E depois, mais pra frente, a gente marca um Eu segundo vou adorar. podcast aí. Beleza? Legal. Show de Obrigada. bola. Valeu, galera. Podcast show de bola. Laila Siqueira. Até a próxima. Um abraço.